Pois bem, iniciando então a aula número 9 do primeiro trimestre de 2025, o tema da revista da CPAD, quem é o Espírito Santo? O tema dessa lição, quem é o Espírito Santo? Bom, estamos tratando desse tema que é bem complexo, bem difícil de nós, pela limitação humana, entender esse Deus, que nós identificamos pessoas diferentes na Bíblia, né? Personalidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu uso até o Espírito Santo como o grande exemplo de que nós temos realmente três pessoas, quando Jesus Cristo disse que tem pecado que é perdoado contra o Pai, contra o Filho, mas contra o Espírito Santo não é perdoado nem nesse século, nem no vindouro. Então isso mostra uma personalidade diferente, né? Isso para nós aprendermos com esse Deus e no caso, vermos a operação dele, principalmente pela função do Espírito Santo junto à igreja hoje. O texto áureo da revista diz: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Bom, o que é essa liberdade para nós podermos meditar? Se vocês forem procurar, é claro que é usado uma série de aplicações, desde liberdade do pecado, liberdade da usura, liberdade da mentira, é usado uma série de aplicações. Mas o grande significado mesmo é a liberdade de nós chegarmos na presença de Deus, tá ok? O Espírito Santo, ele faz esse trabalho, ele é hoje, o Espírito Santo ele é o substituto de Cristo na Terra, né? Que em latim seria o vigário de Deus na Terra. Seria o significado, tanto que é uma das coisas que nós criticamos no papado, que ele começou a se dizer o substituto de Cristo na Terra, ou seja, o vigário de Cristo na Terra. E, na verdade, quem é o substituto? É o Espírito Santo. Então, ele é que faz esse processo para você ter liberdade para chegar na presença de Deus. Eu comento abaixo, em verde, eu digo, a liberdade tratada no versículo é uma referência à liberdade de se chegar diretamente a Deus, sem mediação de algum sacerdote. Bom, coloquei o texto que eu considero chave para esse momento, que Jesus Cristo na cruz, ele abre-nos um acesso direto a Deus, ou seja, nós podemos chegar no Santo dos Santos. No Antigo Testamento, o israelita não podia, por isso Jesus rasgou o véu, tá ok? Então, Hebreus 4,16, ele diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha, então cheguemos, pois, com confiança, né? Como você chega na casa de alguém, vamos dizer que é o seu pai te ama e ele quer fazer o bem por você, você sabe que ele tem condições de fazer o bem por você, então você chega com confiança, ok? Então, cheguemos com confiança. O significado é esse, né? De nós, então, termos, quem tem liberdade tem confiança, ok? Na página 3, tem a verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la, né? E nesse caso, defender o Espírito Santo como uma pessoa, né, que tem um ministério numa fase específica da vida do homem, que é o homem depois que Jesus resgata ele do pecado, depois que Jesus faz a obra expiatória. Então, por isso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão agindo, operando em períodos diferentes, como do Antigo Testamento, o Pai, o Filho nos dias do ministério dele e o Espírito Santo depois que o Filho foi assunto ao céu. Então, nós percebemos a operação da divindade dessas três formas. Bom, a leitura bíblica em classe, na página 4, está em João capítulo 14, primeiro do versículo 16, alguns versículos aqui, 17 e 26.
Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. A questão aqui é o significado da palavra consolador, né? Já é a palavra consolador, ela tem um significado importante, porém o que nós veremos durante a lição é que ela não consegue exprimir tudo que a palavra grega significa, tá bom? Então, por isso, depois fazemos a conclusão nesse tema. O versículo 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Bom, eu destaquei em azul aí que eu penso que esse é um ponto que você deve destacar para o seu aluno, né? Bom, porque aqui Jesus está fazendo uma promessa que o Espírito Santo nos ensinará a verdade. Tá bom? Então você pode ter uma pessoa simples que ela aprendeu a ler para ler a Bíblia, como eu conheci muitos casos na igreja, mas que defendiam a sã doutrina, né? Ou seja, eles aprenderam, mesmo tendo poucos recursos, eles aprenderam a verdade de Deus. Porque a verdade de Deus é simples, então o Espírito Santo ensina essa verdade para nós, tá ok? Já por outro lado, você vai ver doutores na história que seguiram a heresia, né? Uma questão que eu comparo era uma frase que os assembleianos falavam muito, né? Aqueles irmãozinhos simples, para responder, né, sobre questão de fé e obras. Eles diziam o seguinte: eu não trabalho para ser salvo, eu trabalho por ser salvo. Então, esse é um exemplo simples, porque ele está atendendo tanto a Paulo quanto a Tiago. Ele está atendendo a Paulo porque Paulo diz, né, que as obras não nos justificam, e é verdade, mas Tiago diz que depois que nós estamos justificados, nós realizamos obras diferentes, tá bom? Realizamos obras diferentes. Então, a justificação nos leva a fazer obras diferentes. Isso é o que, por exemplo, Paulo e Tiago falam, né? Ou seja, não existe nenhum conflito. Isso era falado pelos irmãozinhos simples da Assembleia de Deus. Mas, por outro lado, você tem, por exemplo, Lutero, que era, no caso, considerado um doutor, né? Que ele nunca conseguiu entender esses dois autores bíblicos, tanto que ele dizia que Tiago tinha que ser tirado da Bíblia porque ele estaria errado, né? Lutero afirmava que ele estava errado. Uma coisa horrível, né? Tá bom? Mas, então você veja, uma pessoa que estudou tanto nunca conseguiu entender. Então aqui existe uma promessa para nós, que é importante nós frisarmos para o nosso aluno. Deus não vai nos deixar enganados. Os servos dele são pessoas simples, mas que eles vão conseguir olhar para todo esse engano que está sendo implantado no mundo nesses dias, que está sendo implantado um engano terrível mesmo, e ele não vai ser enganado. Mas ele não vai ser enganado, ele vai ser ensinado pelo Espírito Santo. Essa é uma promessa, essa é uma promessa. Depois, João capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E no versículo 12, agora também tem um ponto que eu digo também que vocês devem destacar para o seu aluno. Ele diz: ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Para nós vermos também que a questão do conhecimento, existem questões, irmãos, que só a nossa geração, vendo acontecer,
que ela conseguiria interpretar corretamente. Né? Eu falo até sobre como as heresias estariam se manifestando no nosso meio, como eu tenho dito para vocês, que é a aproximação com a Igreja Católica, é a aproximação com as igrejas protestantes, a aproximação com essas igrejas que têm um batismo inválido, né? Logo não podem ser consideradas igrejas cristãs. E eles estão, infelizmente, influenciando em doutrinas ruins. Ok? Então, nós, nesses últimos dias, nós conseguimos perceber isso. Então, tinham coisas que realmente Jesus Cristo, por exemplo, não podia falar para os apóstolos. Vou citar mais um exemplo. A todo momento, Jesus dizia para os apóstolos que o tempo estava próximo, né? Quando eles, vamos dizer, se distraíssem, né? Então seria a hora da volta de Jesus, sempre falando como algo imediato. Mas nós sabemos que passaram-se 1996 anos desde que Jesus fez essa promessa, né? Foi próximo da morte dele, o sermão profético, uma semana antes. Então, ele deixou essa promessa, essa descrição. E as pessoas pensavam no ano 100, no ano 150, no ano 200, sempre para eles, né, que Jesus estava às portas, ok? E a nossa geração também não é diferente. Eu sempre digo que nós temos motivos maiores, né, porque nós estamos vendo Israel reconstruído, perto de construir o templo, algo que há 100 anos atrás, ninguém podia conceber que o templo poderia estar sendo construído a qualquer momento. Então, a nossa geração, ela é especial. Mas, de repente, até em relação ao tempo, né? Vamos dizer, eu volto daqui 1996 anos, um exemplo, né? Se Jesus voltasse esse ano, ou então eu volto daqui a 2100 anos, nós não sabemos, ok? Mas então Jesus não colocou um tempo tão longo para eles, porque talvez realmente causasse até um desânimo. Então, o melhor é que a igreja viva sempre a expectativa de que Jesus está às portas. O melhor é que a igreja viva sempre essa expectativa, porque assim ela vai ter aquela característica de peregrina. Estamos nesse mundo peregrinando. Isso pode acabar a qualquer momento. É exatamente esse o sentimento que o cristão deve ter, né? E no versículo 13, também tem um ponto a destacar. Ele diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Esse texto é muito subjetivo, né? Está dizendo que o Espírito Santo iria abrir os nossos olhos sobre as coisas que estariam acontecendo no mundo. E isso por toda a história da igreja. Não é que todos tenham o dom de revelação, mas é que existe um compromisso de esclarecimento. O Espírito Santo vai mostrando, né, a sua verdadeira igreja, o que está acontecendo no tempo do fim, ou se são períodos de perseguição, por que isso está acontecendo. A igreja vai sempre entender, vamos dizer, o que está acontecendo e o que há de vir. Então diz que ele vos anunciará o que há de vir, o que há de acontecer, né? É claro que aqui nós vamos colocar exceções. Provavelmente a igreja jamais saberá o dia e a hora, né? Nós não temos como saber o dia e a hora, nós ficamos nas suspeitas, né? Mas não está nem falando de dia e hora, está falando mais de sentimento, você sentir que a hora está se aproximando. Versículo 14: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Bom, a introdução, ainda na página 5, diz: a identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus igual ao Pai e igual ao Filho, né? Os pais da igreja
todos eles defendiam assim, como Irineu principalmente, né? Tertuliano, que serviu na igreja pentecostal Nova Profecia, foi até ele que criou o termo Trindade, né? Foi ele que criou o termo Trindade, então todos tratavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Vamos dizer, como pessoas, ok? Como Deus. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. É sobre isso que vamos estudar na presente lição, né? Bom, assim como havia dificuldade para alguns em aceitar a divindade de Jesus Cristo, eu já comentei para vocês na aula sobre a divindade de Cristo, quando estudamos esse tema, que os judeus às vezes até se aproximavam do cristianismo, mas quando falava, né, que Jesus Cristo foi Deus que tomou a forma de homem, porque o apóstolo Paulo fala isso claramente, não? Então era um tema que os judeus não aceitavam, né? E muitos também não queriam tratar o Espírito Santo como uma pessoa, não? Como uma pessoa. Mas a verdade é que, infelizmente, Israel, na história, eles não foram bons intérpretes da história. Eles não foram bons intérpretes da história. Nos dias do Novo Testamento, os homens que eram responsáveis por interpretar as Escrituras, eles ou estavam com medo, ou estavam corrompidos, ou não conseguiram interpretar mesmo, que foi Gamaliel, né? Que era o homem que deveria ter interpretado que o Messias tinha chegado. Tá bom? Então a igreja realmente conseguiu fazer mais do que Israel, porque a igreja conseguiu interpretar corretamente o que é a igreja. A igreja é o Israel que conseguiu interpretar corretamente as Escrituras. Porque, claro, a igreja nasceu com os israelitas. Então, os israelitas que conseguiram interpretar as Escrituras, esses seguiram a Jesus Cristo. Aqueles que estavam junto das autoridades, não tinha como eles interpretarem corretamente. Eram homens que eles desacreditavam no profeta Daniel, que tinha anunciado que o Messias viria e morreria. O sumo sacerdote, ele não acreditava que o livro do profeta Daniel era inspirado por Deus. Para eles, só o Pentateuco era inspirado por Deus. Você vai acreditar que esse homem ia conseguir interpretar corretamente as 70 semanas de Daniel? É claro que não. E era ele, vamos dizer, o representante do conhecimento dominante, né? E os aliados deles, os fariseus. Então, ou os fariseus realmente pode alguém ter visto, interpretado corretamente, mas ter tido medo de falar, porque se falasse no Messias, fora do que estava sendo pregado naquele período, era risco de morte. Era risco de morte. Não? Bom, então na página 6, continuando, o Consolador. Número 1, o outro Consolador, né? Porque Jesus Cristo promete enviar outro Consolador. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja, pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro nessa passagem é no grego allos, que significa outro da mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade. Se o Espírito fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria héteros, que significa outro do usual, diferente. E aqui eu coloquei até para vocês destacarem para o seu aluno essa parte da revista que ele diz: o dicionário Vini afirma o termo allos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro Consolador, allos, outro como ele, não héteros, ou seja, não outro diferente,
porque nós estamos tratando desse mistério que é a Trindade, em que Jesus Cristo, ao mesmo tempo, diz, né, eu e o Pai somos um. Quer dizer, e o próprio João descreve ele como estando lá no princípio. Então, é um Deus, okay? Mas que percebemos que são pessoas diferentes, porque o exemplo que eu citei para vocês, que para mim é fundamental, existem coisas que o Espírito Santo sente, se ofende, e a pessoa não é mais perdoada, que o pai e o filho não se ofendem daquele jeito. O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoado. Então isso mostra uma personalidade diferente. Alguma diferença existe nas personalidades. Por isso é que nós falamos um Deus em três pessoas. E como eu disse, a igreja, ela é o Israel que conseguiu interpretar as Escrituras corretamente. Não? E conseguiu interpretar realmente como esse Deus havia prometido no Antigo Testamento, que ele disse, eu virei e pisarei neste templo, falando para o profeta Ageu, e a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Então Deus diz que viria. E aquele que nasce, ele é chamado de Pai da eternidade, o profeta Isaías. Então eram tantas referências. Quem esperava o reino de Deus de forma correta, esses judeus receberam Jesus como Messias. Jesus foi recebido como Messias por uma parte dos judeus, sendo que era o povo, né, que não estava no poder. Ok? Na página 7 eu comento em verde. O Espírito Santo estava movendo-se sobre a face das águas para trazer vida. Neste texto ele é chamado de Espírito de Elohim. Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Elohim se movia sobre a face das águas. Então, um primeiro símbolo, né, que eu vejo do Espírito Santo, para nós transmitirmos para os nossos alunos, é trazer vida, porque o movimento que o Espírito Santo fazia ali sobre as águas, né, é o mesmo termo, por exemplo, que é usado para a águia se mover sobre os seus filhos. Tá bom? Então, ele estava trazendo vida para as águas. E é o Espírito Santo que ele gera essa vida, toda essa operação do cristianismo em nós. Não? Porque, como Jesus Cristo disse na promessa, ele subiu para o Pai. E quem está operando em nós hoje é o Espírito Santo. Número 2, Paracleto. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se tratam de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego paracletos vem da preposição. Presta atenção, irmãos, nesse ponto aqui, para eu poder explicar para vocês assim, o significado do termo paracleto. Tá bom? Observe, ele diz o seguinte: o termo grego paracletos vem da preposição para, tá ok? Que significa ao lado de, próximo. Quando você olha assim para esse significado, parece até que não faz sentido, né? Na verdade, ele não faz sentido com o significado de consolador, tá bom? Até faz um pouco, faz parte, né? Porém, a palavra, nós vamos ver o significado desse próximo ao lado de, ele é muito mais do que consolador. Então, consolador foi uma palavra que ela faz parte da simbologia. Tá bom? E diz, e do verbo kaleo, que significa chamar, convocar. Qual é o significado de paracleto? É chamar para próximo. Ou seja, o Espírito Santo está te chamando para próximo dele. E ali você será protegido. Por isso também alguns traduzem como você será defendido, advogado. Tá ok? Então o significado de paracleto é chamar para próximo. Né? Ele te chama para próximo. Até
vamos dizer, indicando a liberdade do ser humano, que é a doutrina da salvação que a verdadeira igreja de Jesus sempre pregou na história, o livre-arbítrio. Tá bom? A verdadeira igreja de Jesus sempre pregou o livre-arbítrio. Então, chamar para próximo, chamar para o lado de... então, quer dizer, o Espírito Santo está te chamando, e aí você vai ser protegido. Aí ele diz, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, e consolador também. Então, ele diz, Paracleto é o consolador. Mas todas essas palavras você pode colocar, né, principalmente como defensor, e como protetor, como ajudador, todos eles fazem parte do significado. O comentário prossegue. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Essa foi, né, então, a promessa de Jesus. Bom, o que eu expliquei para vocês ali acima, eu deixei aqui embaixo para nossa leitura. Eu coloquei assim, ó, o termo kalel, chamar, e o termo pará, próximo, descreve o Espírito Santo como aquele que chama o cristão para estar próximo dele, ou aquele que chama o homem para estar próximo dele, ou ainda aquele que chama o cristão ou o homem para estar protegido por ele. O significado é protegido. Então, é chamar para proteção, chamar para junto de, e também chamar para iluminação. Tudo de bom que acontece à igreja vem do Espírito Santo, para nós entendermos a dependência que nós temos do Espírito Santo. O item número 3, na página 8, o item número 3, seu uso no Novo Testamento. Bom, então eu mostrei para vocês aquela parte em verde ali que eu acredito que vocês devem destacar para os seus alunos. Pegando a palavra paracleto, o significado é aquele que chama o cristão para estar próximo dele, aquele que chama o cristão para estar protegido por ele. Ok? Esse é o significado da palavra paracleto, chamar próximo, chamar para próximo, chamar para junto de. Então, no item 3, né, o termo paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos. 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Aí está aqui os versículos que nós vamos ler mais abaixo. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado, em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Né? Então, Jesus prometeu que o Espírito Santo era o outro Consolador, não? E esse mesmo termo também, paracleto, ele é usado lá em 1 João 2,1 para descrever Jesus como advogado. Então, ok? É a mesma palavra no grego. É interessante, João foi que deu destaque a essa palavra. João é um evangelho diferente, onde tem muitos sermãos que Jesus pronunciou, né? Principalmente esse sermão aqui, do capítulo 14 até o capítulo 16, um grande sermão de Jesus, talvez o maior sermão, o mais longo, e só ele relatou. E é exatamente nesse sermão que ele usa essa expressão, e ela não aparece em outros momentos da Bíblia. Veja, ele descrevendo as palavras de Jesus, a pregação de Jesus. Vamos lembrar que esse evangelho foi escrito lá já próximo do ano 90, segundo a história. Okay? Por muito tempo os cristãos não tiveram acesso a esse sermão de Jesus, né? Bom, João 14,16 diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Depois, o versículo 26, mas aquele Consolador, sempre lembrando, o termo Consolador aqui é paracletos, aquele que chama para próximo, né?
para estar junto dele. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, vou aproveitar nesse texto aqui mais uma vez para falar sobre esse vos ensinará todas as coisas. Aproveito até para falar com muito respeito à Igreja Batista Geral. Ela interpreta, por exemplo, que a pessoa não perde a salvação. Mas é uma interpretação diferente daquela interpretação dos calvinistas, né? Eles dizem que aquele que ele foi iluminado, ele não vai ser enganado jamais. Ele pode ter dificuldades na vida, mas ele não vai ser enganado jamais. A pessoa que vai para o erro, como por exemplo, como Salomão foi adorar outros deuses, na verdade Salomão ele nunca teria conhecido a Deus. É assim que eles acreditam, né? Então, de uma promessa, e quer dizer, essa promessa que Jesus faz aqui, nós realmente devemos, num certo sentido, concordar. João disse, né? Eles se baseiam nisso nas palavras de João. Aqueles que se desviam, João diz, né, que saíram de nós porque não eram de nós, ou seja, na verdade nunca foram realmente iluminados. Né? Estavam buscando a fé, mas nunca foram de fato iluminados. Ok? Bom, agora na página 9, vamos ler João capítulo 15, versículo 26. Que diz o seguinte: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testifica de mim. Interessante essa expressão que ele usa aqui, né? De Espírito da verdade. Eu vou comentar sobre ele mais à frente para vocês, né? Mas é um título dado ao Espírito Santo. E João capítulo 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então, Jesus concluindo o seu ministério, ele deveria subir ao Pai e o Espírito Santo viria. Então, quando eu digo para vocês que a igreja, claro, ela foi formada de judeus, aqui, israelitas, né, que conseguiram interpretar a verdade. Né? E Saulo de Tarso, exatamente ele como intelectual da época, ele busca e encontra a igreja anunciada no Antigo Testamento. Então, foram todos judeus que interpretaram as escrituras do Antigo Testamento de forma correta. Por quê? Porque o apóstolo Paulo também conseguiu. Porque também agora tinha uma operação maior. O Espírito Santo está operando mais agora na era da igreja do que em qualquer outro período. Mais do que em qualquer outro período. Porque a obra expiatória da cruz já tinha sido realizada. E para concluir, 1 João capítulo 2, versículo 1, que diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado, temos um paracleto para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, aquele que nos defende. Então, veja, novamente, o termo paracleto significando proteção, mas literalmente é aquele que chama para junto de. Aquele que chama para junto de. Esse é o significado da palavra. Então eu peguei até o significado que ele colocou ali na revista. Ele só não deu muito foco no significado da palavra. Às vezes o significado da palavra, vamos considerar, é mais importante do que a tradução. A tradução é a palavra na língua portuguesa que nós encontramos para trazer o significado daquela palavra no grego. E às vezes o significado é muito mais rico, não? Muito mais rico. Porque mudando de um idioma para outro, às vezes você tem dificuldade, às vezes, de encontrar
uma palavra, acaba que às vezes é uma palavra muito longa. Mas aqui que nós temos a oportunidade, vão se tornar palavras, né? Tanto que se foram muitas palavras para poder definir o significado paracleto, né? Eu coloquei para vocês. Aquele que chama para junto de. Aquele que chama para estar protegido com, né? Junto dele. Então, acaba que é uma frase, mas é o mais importante do significado da palavra. Ok? Bom, aí temos na página 10 o auxílio doutrinário, que ele coloca aí o cremos, que é importante nós lermos. Cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e ao Filho. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude, e por isso mesmo é criado, autoexistente e absolutamente autônomo. É incriado, autoexistente e absolutamente autônomo. Aqui eu vou comentar para vocês aqui, autoexistente, né, que ele, sem indicar um começo de existência. Ok? Eu preferiria até colocar aquele que existe eternamente, porque autoexistente, eu já vi pessoas descrevendo essa expressão como aquele que veio a existir pelo seu próprio poder. Eu já ouvi essa expressão, alguns utilizando. Eu não concordo com essa expressão, entendeu? Aquele que veio a existir pelo seu próprio poder. Então, esse autoexistente, tome cuidado com ele, né? Eu lhe aconselho a substituir de eterno, que existe eternamente, tá bom? E absolutamente autônomo, o que está concordando, né? O Espírito que provém de Deus, como havia declarado o credo de Atanásio. Bom, a nossa revista está sempre com o hábito de colocar católicos, né? Atanásio era um católico e acreditava em purgatório, mas a parte que diz tal como é o Pai, tal como é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai incriado, o Filho incriado e o Espírito Santo incriado. Não há três incriados, mas um só incriado, ou seja, um só que não foi criado, que existe eternamente. Esse ponto aqui do credo de Atanásio não tem problema nenhum. Terão outros pontos, né, em que é defendido de forma indireta a morte de Deus na cruz. Mas, prosseguindo na leitura. Ele é o Espírito eterno e existe por si mesmo. Ele pertence à mesma essência e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho. Os homens e os anjos foram criados e dependem do Criador. Mas ele, o Espírito Santo, não depende de nada, pois ele é o Senhor é o Espírito, como está em 2 Coríntios 3,17, na Almeida Revista Atualizada. Declaramos e ensinamos a deidade absoluta do Espírito Santo, conforme está na nossa declaração de fé, né? A pena aí para vocês ficarem atentos a essa questão de Atanásio, que era um católico, não? E tomar cuidado com o termo autoexistente, para ninguém utilizar esse termo como o que ele agiu para vir à existência. Isso não pode ser. Aí você está dizendo que ele teve um princípio, ok? Mas ele, na verdade, não tem princípio, né? Pois bem, na página 11, sua deidade, atributos e obras. Sua deidade, a divindade do Espírito Santo, é revelada na Bíblia de maneira que os nomes de Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O Espírito Santo é Javé na visão de Sansão.
o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Né? Então está usando, né, tanto o Espírito Santo, como você encontra Senhor todo em maiúsculo, né, é Javé ou Iavé no original hebraico. Tá, ok? Ele prossegue, no entanto, na sequência lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que o Senhor, ele não colocou aí, mas Senhor no hebraico é de novo o termo Javé ou Iavé, dependendo da Bíblia que você tiver na mão, Senhor vai aparecer todo em maiúsculo. A CPAD está usando agora essa tradução que não faz essa sinalização para indicar que no original hebraico está escrito o nome de Deus, Iavé, e não o termo Adonai, que se traduz por Senhor. Essa é uma questão importante. Tá bom? Nós estamos nos dirigindo ao nosso Deus, temos que usar os termos, né, que ele se revelou. Lembrando que Iavé ou Javé significa o eu sou, aquele que age no presente, aquele que está operando por nós no presente. Por isso, o eu sou. Então ele não sabia que já o Senhor, né, Iavé ou Javé, se tinha retirado dele. Assim, tanto o espírito de Javé e Javé, ou seja, o espírito do Senhor e o Senhor, né, com letra toda maiúscula, são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Compare, aí eu coloquei aí abaixo os textos que ele sugere comparação, porque realmente são interessantes para nós lermos na sala de aula com os alunos. Êxodo 17, versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram a Iavé. Dependendo da tradução que você tiver nas mãos, vai estar escrito Senhor todo em maiúsculo. Não? Algumas só com a primeira em maiúsculo. Mas é importante saber que no hebraico está o nome de Deus, o eu sou. E porque tentaram ao eu sou, o nome de Deus, Iavé, dizendo, está Iavé no meio de nós ou não? Eles tentaram a Deus quando eles fizeram isso. O Novo Testamento, ele vai descrever o mesmo texto em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 a 9, e veja o que ele diz. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vós me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Tá, ok? Veja que aqui no versículo 7, ele descreveu, ele foi chamado de Espírito Santo. Então, aquele texto que no Antigo Testamento chamava de Iavé, aqui ele está sendo chamado de Espírito Santo. Então, nós, por isso, temos esse grande mistério, porque aquele Deus, ele tomou a forma de homem, operando em favor da remissão dos pecados, da obra expiatória, morreu na cruz, tá ok? Venceu a morte e subiu ao céu. E então, nesse processo de salvação, depois que ele executa a obra expiatória, o Espírito Santo, ele vem. É o mesmo Deus agindo, mas são pessoas diferentes. Ok? Por isso eu usei para vocês o exemplo do Espírito Santo, né, em que ele pode se ofender de maneira que o pai e o filho não se ofendem tanto. Por isso eles perdoam, mas o Espírito Santo, tá bom? Ele não perdoa. E é com ele que opera o perdão, mas por quê? Porque Jesus falou que aquilo se aplica ao homem que diz que a obra do Espírito Santo é obra de demônios. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Jesus Cristo falou que isso nunca será perdoado. Então está mostrando, eu estou usando aqui para mostrar que o Espírito Santo ele é uma pessoa, né? Vamos dizer, diferente do pai e do filho. É a conclusão natural do versículo, do texto, né? Eu coloquei, então, um comentário em verde, dentro do texto que a revista escolheu, que está em azul, eu comento.
O Novo Testamento usa Espírito Santo para substituir o uso de Yahvé, Senhor, tudo em maiúsculo, do Antigo Testamento. Foi exatamente esse exemplo. Bom, um outro exemplo que ele colocou, segundo Samuel 23, ele diz: e o Espírito de Yahvé falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Elohim de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Ok? Então veja, ele foi chamado de o Espírito de Yahvé, ok? E depois ele é chamado de o Elohim de Israel, a rocha de Israel. Né? Tudo está descrevendo o mesmo Deus, é um Deus. E eu sempre falo que para vocês, nesse tema sobre trindade, vocês não caírem no erro que a Igreja Católica caiu. A Igreja Católica ela abandonou o dogma do monoteísmo e desenvolveu o dogma da trindade. O nosso dogma é o monoteísmo, ele é um Deus. Tá ok? O que é a trindade, professor? É uma forma de explicar esse Deus, porque nós vemos como esse texto, ok, que Jesus Cristo falou do pecado contra o Espírito que não é perdoado. Então, esse texto mostra que eles têm personalidades diferentes. Eles têm personalidade diferente. O Espírito Santo que tem a missão de perdoar o homem, se ele é ofendido, aquele homem que diz que uma obra que ele executou, na verdade, era obra de demônio, então ele fica ofendido de uma maneira que ele não opera mais o perdão na pessoa. Não? Ele não testifica mais do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Então, é um excelente exemplo. E ele também, na revista, diz: essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. E, como são textos importantes, nós vamos ler. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O texto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, se dirigindo a Yahvé, ao Espírito Santo, é muito claro. E esses aqui complementam, né? 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E 2 Coríntios 3, versículo 16 a 18. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Lembre-se da explicação que eu dei para vocês no princípio, sobre o significado dessa liberdade. Tem muitas liberdades que você pode aplicar, que as pessoas aplicam. Estamos livres do pecado, estamos livres da condenação do pecado, mas principalmente é a liberdade de você chegar na presença de Deus, tá ok? Com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Ou seja, você já começa, você tem liberdade para chegar na presença de Deus e assim você ter a sua vida transformada aqui neste mundo. O comentário prossegue, ainda na página 13. Tem aqui a fala sobre os atributos do Espírito Santo. Não? Essa é uma questão que vai ser mais fácil vocês comentarem. Eu vou pular um pouco ela, também a questão das suas obras, como nós já temos 49 minutos, para não alongar muito, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora para a parte da conclusão, porque vai ter também na página 16
as heresias antigas e novas. Ele vai falar de Ário, aqueles que rejeitaram o Espírito Santo. É uma parte importante para vocês falarem para os seus alunos também, mas é algo que eu aconselho realmente que vocês não se detenham muito. Até o item 3, na página 17, o Espírito Santo em outras religiões, eu confesso que eu achei até sem sentido, né, essa aplicação aqui, tá ok? Na página 19 tem a conclusão em que ele diz: vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da Igreja desde o princípio. Por isso a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Pois bem, ele encerrou de forma, vamos dizer, muito boa, você fazendo uma defesa, não, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Mas eu aconselho você a concluir de uma outra maneira. Depois da conclusão dele, eu coloquei um texto aí que diz o seguinte: o grande mistério que temos nas Escrituras é a Trindade. O Deus único é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai tratou com o homem no Antigo Testamento. O Filho tratou com o homem nos dias do seu ministério para resgatar o homem. O Espírito Santo trata com o homem após ele ser resgatado, protegendo e ensinando. Por que protegendo? Protegendo, eu falei para vocês, é um dos significados, talvez o principal significado para Paracleto, porque Jesus promete o Paracleto. Por isso, muitos seminários, né, o Bethlehem mesmo, antigamente o nome da disciplina era Paracletologia. Então, e depois acabaram sugerindo mudar para pneumatologia. Mas era também o nome, por exemplo, no seminário que eu estudava, por que a Assembleia de Deus dava esse foco no Paracleto? Porque o termo Paracleto é aquele que é prometido para nos acompanhar, para acompanhar a igreja aqui na Terra. E lembrando que o termo Paracleto significa aquele que ele te chama para você estar junto dele. Chama para próximo. Ok? É chamar para próximo. Esse é o significado de Paracleto. Então ele te chama para perto dele para te proteger e para ensinar, porque, vamos dizer, Jesus Cristo deixou aquela promessa. Então, para todo cristão, para os teus alunos, que nós sabemos que, infelizmente, no tempo do fim, as heresias vão realmente dominar esse mundo, então alertar eles que eles estando em comunhão com o Espírito Santo, a promessa é que o Espírito Santo não vai deixar ninguém ser enganado. Bom, e concluir aí com exatamente aqueles versículos de João 14, 26, que diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, se vocês forem fiéis, o Espírito Santo vai guiar vocês no conhecimento verdadeiro. Vocês não serão enganados. João 16, versículos 12 e 13, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, esse significado de Espírito da verdade é que eu escolhi para nós, no meu entender, a melhor maneira de você concluir a aula. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, Espírito da verdade. Qual o significado? Eu comento abaixo. O versículo chama o Espírito Santo de pneuma aletheia, que se traduz por Espírito da verdade. O termo grego aletheia, segundo o dicionário Strong, significa verdade em qualquer assunto em consideração. Ou seja, em todo assunto que você estiver considerando, dialogando com alguém, não, o Espírito Santo, ele é aquele que vai te ensinar essa verdade.
Então essa é uma promessa muito importante, porque ao mesmo tempo as Escrituras dizem que alguns serão enganados. Quem? Infelizmente aqueles que na verdade não têm comunhão com o Espírito Santo, e o Espírito Santo então não pode iluminá-lo, ok?